já não há mais nada que a ele não pertença. Quando a gente se apropria do nosso casamento como nosso, a gente usurpa aquilo que pertence a Deus, aquilo que pertence a Jesus. Eu falei algumas vezes que falar de usurpação, falar de orgulho era próprio do sábado. E deixei vocês ontem em suspense depois de uma lista um tanto quanto avassaladora. Mas o domingo chega. E com o domingo chega a esperança. Com o domingo, com a manhã do domingo, chega a nova vida, a vida da ressurreição, a vida da boa notícia. De tal forma que a lista de acusações não tem palavra final. Não tem palavra final. Se ontem, então, trabalhamos o propósito do casamento à luz da criação desse casamento, e falamos do problema do casamento olhando para dentro, não somente para fora, olhando para o coração. Hoje nós tratamos da solução. E deixei, sim, uma frase de esperança no fim, né? A solução do orgulho não é a humildade, é Jesus. É Jesus. O que a gente viu ontem é que o rei do eu está nu. Ele não tem vestes apropriadas. O problema do casamento é o pecado, e a partir desse pecado estamos divididos nos nossos orgulhos. Tentamos estabelecer então o nosso reinado. E isso às vezes envolve a destruição de qualquer outra pessoa, inclusive aquelas que nós prometemos amar. Mas esse rei, o eu, ele não tem roupa própria. Esse reinado, ele não é sustentável. Ele não tem dignidade. Ele não tem legitimidade. Esse reinado não tem luz. Nesse rei não existe vida. Nada disso está em nós. Os nossos caminhos são de morte, são de tolice. Mas nós precisamos então o quê? Da dignificação que vem da comunhão com o nosso Deus. Nós precisamos da luz dele para que nós possamos refletir alguma luz. Nós precisamos da vida dele para que nós possamos viver, inclusive no contexto dos nossos casamentos. Se nós não temos roupas apropriadas, se esse rei está nu, nós precisamos ser revestidos. Revestidos. Eu vou convidar você para brevemente olhar mais uma vez para Gênesis, lá no capítulo 2, um texto que a gente já leu ontem. No Éden, Gênesis 2, verso 25. No Éden, o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Mas após a queda, olha para o capítulo 3, o verso 7, e como eles reagem. Os olhos dos dois se abriram logo após a desobediência. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Eles tentaram esconder a sua nudez, a sua vergonha. E aí, surpreendentemente, olha o que diz o verso 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. Após a queda, o homem tenta se vestir, mas no final das contas, quem precisa vesti-lo é o próprio Deus. Eu não sei quantos de vocês já fizeram esse exercício de teologia bíblica, de pegar algum tema na Escritura e tentar fazer todos os paralelos. Pegar, por exemplo, a nudez e a vestimenta e tentar observar o tema da nudez e da vestimenta em várias histórias e ver como que essas histórias progridem ao longo
do cânon bíblico, do texto total da Escritura. Se a gente fizesse um exercício assim aqui, talvez você me lembraria que logo depois, ali em Gênesis 9, você já tem um episódio da nudez da exposição de Noé, né? Que é exposta ao seu filho Cã. Mas aí vem Sem e Jafé e eles o cobrem a sua vergonha. Talvez você lembre da história mais famosa, talvez, de José, com a sua túnica esplendorosa, túnica que incitava inveja dos seus irmãos. Talvez você se lembre da história de Davi, que dançou na presença do Senhor, não tão vestido assim. Mas talvez você vá direto para o episódio da cruz, onde o Cristo que morreu no nosso lugar, por causa das nossas transgressões, por causa da nossa vergonha, ele é exposto na sua nudez, publicamente, para que eu e você não precisássemos mais nos envergonhar, para que a justiça dele nos vestisse. E as vestes dele são repartidas. Talvez você se lembre, mais para frente já no Apocalipse, daqueles mártires, daqueles santos, que são descritos ali como revestidos de branco, de linho puro. Branco de linho puro, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Branco lavado no sangue? Quando a gente olha para temas assim ao longo da Escritura, a gente acaba se deparando com a riqueza da intencionalidade do autor único de todo o cânon, que é o próprio Deus. Nós precisamos olhar para o texto bíblico cientes de que tem um autor com A maiúsculo para todos os livros que estão ali. Sim, temos autores com A minúsculos, e eles são diversos. Mas temos um autor, um inspirador dessa palavra que é viva e eficaz, que acabamos de cantar. Quando a gente faz esse estudo temático, a gente aprende demais. E a gente acaba por contextualizar outras passagens mais específicas. Deixa eu exemplificar para vocês com o texto de Efésios 4. Abre lá então em Efésios 4 e a gente vai passar boa parte do nosso tempo aqui falando sobre Efésios 4. Aliás, sobre o livro de Efésios. Efésios 4, os versos 22 a 24 dizem o seguinte: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quando a gente olha para todas as passagens que tratam da temática da inapropriedade da nudez ou da roupa inadequada, e a gente olha para esse texto, a gente percebe que esses desejos belicosos que habitam os nossos corações, que dominam os nossos corações, são o nosso velho homem, do qual nós devemos nos despir. Tira essa roupa. Não cabe mais. Tira essa roupa e se reveste agora do Cristo, do novo homem, daquele que é semelhante a Deus em justiça e em santidade, a partir da verdade que nos é revelada. Quando a gente pensa em dinâmica de mudança, quando a gente pensa em transformação, muitas vezes a nossa tendência é simplesmente olhar para aquilo que a gente tem que se despir, para os nãos da vida. Por muito tempo, na minha juventude, eu ouvia dizer que o jovem crente é aquele que não bebe, não fuma e não faz sexo antes do casamento.
Ou seja, ele é conhecido pelos nãos, pelas vias negativas, por aquilo que ele não faz, por aquilo que ele abre mão simplesmente. Mas nós não somos esse povo dos nãos. Nós somos o povo da luz, o povo da vida, o povo do sim, do amor, do verdadeiro amor. Nós somos o povo que se reveste de Cristo, da semelhança do próprio Deus, que reflete luz. Que luz é essa? Que vida é essa que nós vivemos derivadamente de Deus? Que justiça é essa da qual nós devemos nos revestir? O ponto central, que está aí no versículo 23, muitas vezes é ignorado nesse processo. Mas nós não podemos ignorá-lo. Afinal, se de um lado você deve se despir e de outro você deve se revestir, no meio disso tudo existe algo que acontece com você. O verbo passivo aqui, ser renovado, ninguém se renova. Ninguém transforma o seu próprio coração. Ninguém fala assim, eu era orgulhoso, agora eu vou me fazer justo, vou me fazer humilde, vou me fazer amoroso. Não dá. Não dá. Ninguém transforma suas próprias roupas velhas em roupas novas. Nós precisamos nos despir. E aí ter uma nova disposição, infundida pelo Espírito, criada ali pelo Deus que inspira a sua palavra viva e eficaz e que nos transforma de dentro para fora. Aí sim seremos revestidos de Cristo. A duplinha do viva e eficaz do texto de Hebreus que cantamos agora é fascinante. É fascinante. Porque tudo aquilo que Deus fala, Ele cria. Vocês lembram de Gênesis 1? Disse Deus, haja luz. Luz. Quando Deus fala, a voz dele, o comando dele é criativo. Quando você abre a Escritura e Deus fala com a sua palavra a você, Ele está criando, Ele está renovando, Ele está restaurando uma realidade que não é, mas que deveria ser. Ele está fazendo do seu coração algo novo, um coração cada vez mais parecido com o de Cristo. Efésios 4 se encaixa num contexto aqui do todo da epístola de Paulo, da carta de Paulo àquela igreja em Éfeso, que é que tem uma estrutura basicamente dividida no meio. Tá? Se eu pegasse essa carta e dividisse ela no meio, capítulos 1, 2 e 3, depois 4, 5 e 6, dá para perceber muito bem que os dois movimentos da carta. Se você pegar Colossenses, essa estrutura é bem paralela, capítulos 1 e 2, capítulos 3 e 4. Tá? Se você dividir isso no meio, você tem duas partes bem estabelecidas. O que acontece na primeira parte da carta de Efésios? Paulo explica para os crentes ali o que Deus tinha feito em termos de salvação. Desde a eleição até a obra de Cristo e até a aplicação dessa obra de Cristo pelo Espírito no povo de Deus, dando a esse povo uma nova identidade, uma nova vida. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas Deus nos deu vida de acordo com a sua graça. Pois pela graça sois salvos. Talvez você memorizou esse texto. Mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso não vem de obras para que ninguém bata no peito e se orgulhe, entrando no céu, batendo no peito, dizendo, eu consegui, eu cheguei aqui. Não, é pela graça. É dom de Deus. É o Espírito quem vivifica, é o Espírito quem renova. Mas Ele renova para quê? Para as boas obras, para as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. A salvação tem propósito. E quando você pensa em boas obras, mais uma vez, talvez você pense naquela obediência pesada da vida cristã. Não, as boas obras são a vida que reflete luz. São a vida que refletem a beleza,
a glória do nosso Criador, do nosso agora Salvador. Ele nos cria e Ele nos recria para que sejamos imagem. A imagem quebrada, o espelho corroído, precisa ser purificado, precisa ser restaurado. Para isso Ele nos salva. Para isso Ele nos salva. Então, de maneira básica, Efésios 1-3 nos expõe qual é a nossa condição agora dentro do Evangelho. Qual é a nossa nova identidade em Cristo? Quem somos? Quem somos? Em contraste, Efésios 4-6 nos apresenta, então, qual é essa maneira digna de viver o Evangelho? Para alguns, essa classificação pode ser feita como os indicativos do Evangelho, Efésios 1-3, e os imperativos do Evangelho, Efésios 4-6. Mesma coisa para Colossenses 1-2 e 3-4. Os indicativos do Evangelho e os imperativos do Evangelho. Você que está com a Bíblia aberta em Efésios 4, olha para o primeiro versículo. Portanto, e aqui eu faço já uma observação, a NVI não incluiu o portanto. Deveria, eu sinto falta dele aqui. Mas se você tem qualquer outra tradução em português que não é a NVI, tem um portanto, tem um assim, tem um por isso, tá? Porque existe uma conexão aqui entre tudo o que vem antes. Ou seja, tendo em vista os indicativos do Evangelho, tendo em vista quem você é em Cristo agora, rogo-lhes, como prisioneiro no Senhor, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, esse versículo 1 do capítulo 4, ele faz a transição do argumento entre a explicação da vida que vocês receberam e a vida digna de ser vivida, que tem a ver com essa vocação. Em outras palavras, Paulo estava clamando aos Efésios: vivam de acordo com o Evangelho que salvou vocês. Vivam de acordo com o Cristo que se entregou por vocês e com a glória que Ele revelou. Se está difícil enxergar a glória de Deus para refletir a glória de Deus, esse Cristo revela. E vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A gente precisa revisitar o nosso conceito de glória. O que você pensa quando você pensa em glória? Você pensa em majestade? Você pensa em suntuosidade? Talvez um castelo glorioso é aquele cheio de ouro, cheio de riqueza, de pedras preciosas. Mas quando a gente viu a glória do unigênito do Pai, a gente viu aquele que veio sem qualquer beleza ou majestade, que não era naturalmente atraente para a gente. A gente viu aquele que demonstrou glória a fazer o movimento da cruz, ao fazer o movimento do sacrifício, ao fazer o movimento da entrega. Queridos, nós adoramos um rei que é entronizado, sim. Mas o nosso rei foi entronizado, ele foi elevado, enquanto todo mundo esperava um rei que chegasse para dominar, para subjugar as nações de imediato. Esse rei subjuga da maneira mais inesperada, porque ele é elevado não num trono, mas ele é elevado numa cruz. Ele é coroado não com ouro e pedras preciosas, ele é coroado com espinhos. E o que ele despende para o povo não são ordens e comandos, mas é o próprio sangue para salvar, para justificar, para santificar, para glorificar. A cruz, queridos, ela redefine para a gente o que é a glória. Glória não é ter, glória não é ser, a glória é se dar.
a glória da humildade. E vimos a sua glória. Qual é a vida digna do Evangelho, senão a vida que reflete a glória desse jeito? A glória do abrir mão, a glória do amar, do se sacrificar, do se dar pelo outro. Olha o que o texto diz no verso 2. E aqui, lembra, ele acabou de dizer, eu quero que vocês vivam a vida digna do Evangelho, a vida que tem harmonia com o Evangelho, que é de acordo com o Evangelho, que dá um match de glória com o Evangelho. Sejam completamente humildes. E ele começa com a humildade. Sejam completamente humildes e dóceis. Mansos, em outras traduções. Você já ouviu falar do manso e humilde em alguma outra passagem? Talvez você já leu o livro do Dane Northland, que é muito bom, por sinal. Leia Manso e Humilde. Mas manso e humilde é a única descrição em toda a Escritura que nós temos do coração do próprio Jesus. Se você se lembra de Mateus 11, ele faz o convite: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Ele toma o nosso fardo sobre os ombros dele e ele explica por quê. Ele fala, porque eu sou manso e humilde de coração. Você quer uma vida digna do Evangelho? Ela começa num coração manso e humilde, que é que nem o do nosso Mestre, que é que nem o de Jesus. A vida digna do Evangelho, ela é repleta de humildade e de docilidade, de mansidão. Eu gosto sempre nesse ponto de fazer um parênteses, que é o parênteses da docilidade e da mansidão. Hoje em dia existe talvez uma tentativa desesperada de alguns homens de recuperarem a masculinidade bíblica. E eles acreditam que ser homem significa ter barba grande, nada contra barbas grandes, por favor. Cortar lenha na montanha e defumar carnes por aí. Né? Para outros ainda, fumar charutos e beber uísque. Nós precisamos de homens que estejam dispostos a serem dóceis como Jesus, mansos como Jesus. Em termos de docilidade, pensa num Jesus com quem as crianças tinham tamanha liberdade de se aproximarem dele. Imagino que Jesus não era aquele homem carrancudo que dava medo, né? Não. Simpatia, alegria, docilidade, gentileza, mansidão. A nossa masculinidade bíblica, homens, maridos, deve se caracterizar por aquilo que caracterizava o nosso mestre. Humildade e mansidão. Docilidade, por que não? Essa, então, é a vida digna do Evangelho. E ele continua. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. E aqui, o suportando, talvez no nosso meio, dê aquela impressão do eu não suporto aquela pessoa, né? De aturar. Tá? Aqui não é aturando uns aos outros em amor. É suportando no sentido de se oferecer, colocar a sua existência, colocar os seus recursos, se colocar como suporte para que os outros cresçam, para que os outros sejam elevados. Nota que o movimento aqui é contrário ao do orgulho, que se coloca para cima e rebaixa os demais. Mas nessa humildade e mansidão, nessa paciência, nessa perseverança de suportar os outros em amor, você coloca os outros para cima e você se coloca em suporte, em apoio para eles. Nós vimos a sua glória. Jesus faz isso com a gente. Quando a gente lembra de Filipenses 2, e devo voltar para lá daqui a pouco, nós lembramos nós somos chamados à humildade em imitação ao Cristo que se esvaziou e se fez servo.
Ele tomou a nossa humanidade. Para quê? Para nos servir. Para demonstrar obediência ao Pai até a morte e morte de cruz. Esse é o evangelho que nós cremos. E é esse evangelho que estrutura a nossa vida a partir do momento em que somos salvos por ele. O evangelho muda tudo. Jesus muda tudo. O meu filho adora cantar. E ele canta meio com a língua presa. Quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. Ele muda tudo. Mas muda em que direção? Na direção da humildade, na direção da mansidão, na direção da paciência, na direção do suporte e do amor. Ou seja, a vida cristã dentro da estrutura do despir-se e do revestir-se não é uma vida só da via negativa, dos nãos. É uma via dos sims e dos sims mais gloriosos que você pode imaginar. O sim da humildade, o sim da gentileza e da docilidade, da mansidão, o sim da paciência, o sim do amor sacrificial. Uma pergunta que eu gosto muito de fazer para os meus alunos, e talvez você já tenha ouvido em algum outro contexto, principalmente se você já estudou aconselhamento. Mas a pergunta é a seguinte: quando que o ladrão deixa de ser ladrão? Não precisa responder. Quando que o ladrão deixa de ser ladrão? Normalmente meus alunos respondem quando ele para de roubar. É a resposta mais imediata e óbvia que nos vem à mente. Mas olha o texto de Efésios, lá no versículo 28 do capítulo 4. O que furtava, não furte mais. Ou seja, para de roubar. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que ele está fazendo aqui? Ele está exemplificando para a gente essa estrutura da transformação cristã, de que não se trata apenas de parar de roubar, de se despir do velho homem, mas se trata de se revestir do novo homem, de ser transformado à imagem de Cristo. Não é mais uma orientação de fora de todos para mim, mas é ter um coração transformado na direção do outro, por amor a Deus. Se antes eu pegava o que era seu para o meu benefício, agora eu trabalho, eu conquisto. Para quê? Para poder ser generoso com aqueles que precisam. Nota que a transformação aqui ela é radical. Ela não para na via negativa, ela não para no não pode roubar mais. A transformação cristã ela acontece por completo na medida em que ela coloca no lugar alguma coisa positiva, no lugar daquilo que não deveria existir antes. Roupas novas. Roupas de justiça. Por que eu estou abordando tudo isso com vocês? Eu estou tentando contextualizar algo maior. A primeira coisa que eu vou contextualizar aqui agora é a questão da comunicação. Eu já mencionei isso antes, né? Falei que o problema do casamento mais fundamental não é a comunicação. Mas a comunicação tantas vezes expressa, manifesta o problema interior e anterior do nosso coração. Palavras que machucam, críticas, ataques. O texto de Efésios 4 nos ajuda a estabelecer uma comunicação digna do Evangelho. Olha para o versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, despir-se da mentira, e falar a verdade ao seu próximo, revestir-se da verdade. Somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes do pôr do sol. E não deem lugar ao diabo. E aí vem o versículo do ladrão. Pula para o 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês.
despir-se. Mas apenas o que for útil para edificar os outros, revestir-se. Né? Talvez você conheça esse versículo porque repetiram tanto para você que não podia falar palavrão, que você decorou, né, a primeira parte do versículo, mas nunca nem considerou a segunda. Mas apenas aqui for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Despir-se. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Revestir-se. Se você ler esse texto de novo, você vai poder ir circulando até com cores diferentes aquilo que você deve se despir e daquilo que você deve se revestir. Porque esse revestir-se aqui mostra a vida digna daqueles que foram chamados por Cristo. A vida digna do Evangelho é uma vida que se reveste da justiça dele internamente e ele acaba expressando isso de maneira externa. Se eu tivesse que tirar algumas lições aqui desse texto em termos de comunicação, a primeira delas seria: seja honesto. Você quer nutrir uma comunicação evangélica no seu casamento? Não é fórmula, é comunicação a partir de coração. Seja honesto. Seja honesto. O versículo 25 deixa isso muito claro. Em segundo lugar, se você quer nutrir uma comunicação evangélica que expressa Cristo no seu falar, mantenha a comunicação atualizada, ou seja, resolva os problemas rapidamente. Não deixa crescer. Não varre para debaixo do tapete, porque sujeira debaixo do tapete apodrece, começa a cheirar mal. Resolva os problemas. E se vocês não conseguirem resolver os problemas como casal, procurem ajuda. Queridos, fica aqui o meu incentivo, o meu encorajamento para você. Se você está passando por problemas no seu casamento e você não está conseguindo resolver entre vocês dois, procure ajuda. Vocês têm à disposição algo que é tão precioso, que é uma igreja disposta a te ajudar. Procura ajuda enquanto há tempo. Depois que a tigela caiu no chão e estilhaçou tudo, é muito mais difícil de colar os pedaços. Enquanto está só a rachadura, procura ajuda. Resolva os problemas e resolva rapidamente. Não deixa o sol se pôr sobre a ira de vocês. Em terceiro lugar, ataque o problema e não a pessoa. Enfrente o real problema. O problema não é a pessoa. Lide com a situação naquilo que ela realmente envolve, daquilo que ela realmente propõe. Não vai ressuscitar pecado passado para trazer nova acusação. Lida com o problema. E lide com o problema no nível do coração. Busque entender quais são as motivações, quais são os desejos que têm levado as pessoas a se posicionarem dentro daquele conflito. E por último, haja, não reaja. Ou seja, seja proativo e intencional na graça perdoadora para a edificação. Lembra que as suas palavras, elas não são um recurso que você tem simplesmente para resolver problemas. Não. Você não quer só resolver problemas na vida, você quer edificar, você quer construir, você quer encorajar, você quer colocar para cima, suportando em amor, lembra? Você faz isso com o seu cônjuge. Você encoraja o seu cônjuge, você incentiva o seu cônjuge, você ministra na vida do seu cônjuge. Você lembra da graça de Cristo para a vida dele, para hoje, para as dificuldades de hoje, para que ele possa viver confiante em Cristo.
Use as suas palavras para construir, não simplesmente para remediar os problemas. Alguns gostam de falar desses 4 pontos como as 4 regras da comunicação. Tá? Eu não gosto da terminologia de regras aqui, porque elas são expressões do Evangelho. Expressões do Evangelho. Tá? Elas fazem parte dessas novas roupas que manifestam a justiça de Cristo na nossa vida. Agora, o que eu queria fazer com vocês era olhar para Efésios 5. Aliás, Efésios 5, que num retiro de casais não pode deixar de ser mencionado. Então, vira para Efésios 5. Agora você já entendeu o contexto. Indicativos do Evangelho e imperativos do Evangelho. Despir-se, revestir-se. E qual é a vida que reflete a dignidade do Evangelho? A vida de humildade, a vida de mansidão, a vida de paciência e de amor e suporte. Isso tem implicações para o casamento. Aliás, isso tem implicações para o relacionamento entre pais e filhos. Isso tem implicações para o relacionamento entre patrão e empregado. E é por isso que Paulo vai justamente para aí. Ele trata da igreja, muito da igreja no capítulo 4, principalmente no começo, mas depois ele passa para outras relações que são comuns à vida social. Olha comigo para Efésios capítulo 5, então, lá nos versículos 15, eu vou começar no versículo 15 e a gente vai lendo junto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Lembra da vida de sabedoria? Que não é a vida de tolice ou de insensatez? É viver do jeito de Deus no mundo de Deus. Compreendam a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Muito mais do que reprovar a embriaguez que ele reprova, despir-se, ele fala, revistam-se do controle do Espírito que habita em vocês agora. Agora vocês são controlados não por nenhuma substância, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus, aquele Espírito que é amor, com A maiúsculo, habita em vocês, qual é a vida que a gente vai levar? A gente vai falar entre si, entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, o louvor permeia as nossas conversas. A gente vai agradecer, a gente vai dar graças a Deus constantemente. Um coração grato. E no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aqueles que são controlados pelo Espírito, eles se sujeitam como Cristo se sujeitou. Eles se colocam na condição de servir o outro a todo e qualquer custo por um amor sacrificial. Sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. A vida cristã, a vida digna do Evangelho, a vida digna de Cristo, que reflete a glória de Cristo, é a vida de sujeição. Sujeição. E o que é sujeitar-se se não colocar, mais uma vez, todos os seus recursos, toda a sua existência em prol do outro, em serviço dos interesses do outro? Aí vem o texto que trata de maneira mais específica sobre o casamento. Mulheres, cada uma a seu marido, como ao Senhor.
Você notou que eu pulei o verbo. Porque no grego, o verbo não está ali. O verbo é o mesmo da frase passada. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, esposas aos seus maridos. Essa é a ideia. E essa é a ideia que vai permear todas as entradas, todos os itens que vêm abaixo. Porque o sujeitem-se uns aos outros mostra a disposição que a mulher crente, mulher evangélica, esposa que está em Cristo, tem para com seu marido. Mas também envolve a disposição e a atitude de coração do marido para com a sua esposa. Envolve também, dentro dessa sujeição mútua, o relacionamento dos pais com seus filhos e os filhos com seus pais. Também o dos empregados para com seus mestres. E ele sempre começa com aquilo que nos é mais óbvio. A sujeição da esposa ao seu marido, a sujeição dos filhos aos seus pais, a sujeição dos empregados, dos servos aos seus mestres. Mas ele mostra para a gente que a dinâmica do Evangelho é uma dinâmica completamente contraintuitiva. Por quê? Porque envolve a sujeição daqueles que normalmente são vistos como aqueles que exigem sujeição dos outros. E aí ele vai falar para os maridos: maridos, a sujeição de vocês toma a forma do amor sacrificial de Jesus. De Jesus. Pais, não suscitem a ira dos seus filhos. Vocês vão se sujeitar aos seus filhos quando vocês os servirem numa comunicação edificante, num propósito que não é simplesmente explorar os seus filhos para você ter mais mão de obra gratuita na exploração comercial que você está engajado. Mestres, tratem os seus empregados como se você estivesse tratando um irmão. Você vai ler Colossenses, que tem o seu paralelo com esse texto aqui, e você vai ser levado a meditar também em Filemão, que nos apresenta exatamente essa mesma realidade. Agora, não é mais escravo, ele é seu irmão. Sujeição mútua. Sujeição mútua. Eu não estou de maneira nenhuma negando diferenças de papéis e eu sou um complementarista se isso te interessa. De qualquer maneira, o que o texto nos chama é a entender que nós devemos nos sujeitar mutuamente, inclusive no contexto do casamento. Isso envolve o respeito da esposa pelo marido, mas envolve o amor sacrificial dele por ela. Sujeição mútua, humildade que coloca os interesses dos outros, do outro, acima dos seus próprios. Quando você pensa em amor sacrificial, e aqui falo para você, marido, talvez você imagine aquela cena meio Matrix. O bandido entra na tua casa e ele dá um tiro na sua esposa. E você, como um marido que deve despender amor sacrificial, naquela cena em câmera lenta, você se desloca, pula e toma o tiro no lugar dela. Você se sacrifica por ela. Talvez esse não seja o cenário mais difícil de você se dispor. Talvez mais difícil, mais complexo, seja você superar os desejos do coração que exigem sacrifícios diários. Lembra da história do marido que estava dirigindo para casa querendo conforto? Talvez seja esse, talvez seja o jogo do Palmeiras que precise ser sacrificado. Talvez seja aquele momento de descanso que precise ser sacrificado. Talvez seja a preferência do restaurante ou a escolha da viagem que precisa ser sacrificado. Talvez seja aquele tempo que você queria fazer alguma outra coisa e que agora você vai ter que buscar os filhos na escola para servir a sua esposa. Pequenos sacrifícios que me parecem no dia a dia serem muito mais complexos da gente se dispor a eles. Amor sacrificial.
ser cabeça, amado irmão e marido. Ser cabeça significa ser como Cristo, o nosso cabeça federal, aquele que nos representa, aquele que nos identifica. Represente o seu lar. Ser cabeça não é ter o voto de Minerva, porque no 1-1 empatado eu tenho a prerrogativa de escolher, tá? Não é isso. Ser cabeça tem a ver com representatividade. Tem a ver com liderança que carrega responsabilidade. Não tem a ver com poder de mandar. Porque tem marido que pega essas diferenças de funções, de papéis dentro do casamento, e usa isso de desculpa para fazer florescer todo esse orgulho do rei eu, que adora estar no controle, adora governar. E o que esse marido faz? Ele subjuga. Isso para não dizer, em outras condições, quando esse marido subjuga de maneira física. O que não faz qualquer sentido para qualquer pessoa que se chama pelo nome de Jesus. Aquele que se sujeita à violência física por amor ao outro, por amor à noiva, por amor à esposa. Essa é a humildade que o Evangelho causa em nós, ou deveria causar em nós. Mas, afinal de contas, o que é a humildade? O que é a humildade? Eu falei bastante sobre orgulho, mas o que é a humildade? A humildade, eu vou ler algumas definições contrastantes com as de ontem, tá? A humildade é o lugar da dependência completa em Deus. É em sua própria natureza o primeiro dever e a maior das virtudes das criaturas. E também a raiz de toda e qualquer virtude. Se o orgulho é a raiz de todo vício, a humildade é a raiz de toda virtude. Da mesma forma, o orgulho ou a ausência da humildade é a raiz de todo pecado mau, disse o Andrew Murray. O Stuart Scott, que mencionei a definição de orgulho que ele nos trouxe ontem, diz o seguinte: se o orgulho é o vício epidêmico, então a humildade é virtude ameaçada de extinção. A humildade é tão rara porque não é natural ao homem. Somente um cristão que tem o Espírito de Deus pode aprender humildade. Quanto mais aprendemos humildade, mais nossas vidas mudarão. Assim como o orgulho é a raiz de todo mal, a humildade é a raiz de toda virtude. Humildade é a disposição mental de Cristo, mentalidade de servo, foco em Deus e outros, a busca pelo reconhecimento e exaltação de Deus e o desejo de glorificar e agradar a Deus em todas as coisas e por meio de tudo que Ele deu. Humildade é a busca da magnificação de Cristo por meio do curvar-se em reverência completa, em completa adoração e obediência. Essa última citação é do Gavin Ortlund. Esse livro, infelizmente, ainda não foi traduzido. Espero que alguém traduza. Mas ele fala da humildade como o autoesquecimento que leva à alegria. Olha que palavrinha interessante, autoesquecimento. Ontem eu mencionei o livro do Tim Keller, O Ego Transformado. E ele trata bastante do orgulho e da humildade no ego transformado. O título original da pregação que suscitou o livro é O Autoesquecimento Abençoador. The Blessed Self-Forgetfulness. É que é difícil traduzir autoesquecimento, não é comum para a gente ouvir falar disso. A gente luta dentro do nosso orgulho com os nossos pensamentos que são muito elevados acerca de nós mesmos e aqueles pensamentos que tantas vezes nós nos referimos como aquela baixa autoestima. Ou seja, eu tenho uma estima de mim que é elevada demais ou baixa demais. A humildade faz o movimento do autoesquecimento. Você para de pensar na sua autoestima. Tá? Você não fica se estimando, você começa a estimar Deus. O seu foco está focado, está voltado para estimar, para admirar, para louvar, para adorar Deus. E quando você faz esse movimento, quando você para de pensar em você, seja bem ou mal, quando você para de pensar em você,
você usufrui de uma alegria. É isso que ele está dizendo aqui. A humildade é o autoesquecimento que leva à alegria. Na humildade, você não interpreta as demais coisas em relação a si mesmo. E você não precisa. Ela é a morte do filtro raso e sufocante da autorreferencialidade. É a aceitação nutridora e acalmadora de que você tem um pequeno lugar numa história muito maior, que a sua vida está sendo guiada por algo muito maior que os seus planos ou controles, e servindo algo muito superior ao benefício próprio. Humildade é a alegria de abraçar a vida como ela deve ser vivida. A humildade e a sabedoria andam de mãos dadas. Agora, como que essa humildade é vista na prática? E aqui eu vou trazer a outra lista. Se ontem eu trouxe a lista do orgulho, hoje eu vou trazer a lista da humildade, para você ir se avaliando em contraste com o que aconteceu ontem. O alerta. Um alerta é que a lista de hoje não traz menos convicção do nosso pecado do que a de ontem. Porque em muitas perguntas você vai dizer, não sou isso não. Como que a humildade é vista na prática? E essas duas listas eu tirei do livro do Stuart Scott. Acho sempre bom dar os créditos a quem devido, né? O humilde, ele reconhece e ele confia no caráter de Deus. Ele não precisa ter controle. Ele descansa, porque ele confia. O humilde, ele vê a si mesmo como não tendo qualquer direito de questionar ou julgar o todo-poderoso e perfeito Deus. E aqui eu faço mais um parênteses. Existe sim uma diferença entre o lamento e o murmúrio, tá? Os salmos são repletos de lamentos. Até quando, Senhor? Você vai esquecer de mim para sempre? Vai esconder o seu rosto? Você não tá vendo? Questionamentos. E em todos esses salmos, o salmista faz isso de maneira muito consciente de que se existe solução, esse Deus precisa mostrar o seu rosto. Ele precisa intervir, porque se ele não intervir, não existe esperança. Lamento, reconhece quem Deus é e se direciona para Ele, clamando, suplicando por socorro, dentro de uma realidade que não é o que deveria ser, de um mundo caído. O murmúrio olha para Deus e aponta o dedo e fala, como que o Senhor se atreve a fazer isso diante de todos os meus méritos? O que eu fiz para merecer? O humilde, ele não deixa de perguntar, ele não deixa de lamentar, mas ele não acusa Deus. O humilde, ele foca em Cristo, ele vê Cristo como a sua própria vida, como o seu amor. Para ele, Cristo é suficiente e nada mais é necessário. Sabe por que o humilde se coloca a sua existência em prol do outro? Sabe por que ele não tem problemas em abrir mão de tudo e qualquer coisa que ele tem a seu dispor em serviço do outro? Porque aquilo que lhe é mais essencial e que lhe é suficiente, ele já tem. E é Cristo. E sabe o que vai separar o humilde de Cristo? Nada. Nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Você pode me perseguir, você pode expor a minha nudez, você pode me fazer passar fome, você pode me matar. Você tira a minha vida. Mas Cristo, isso ninguém tira. E se Cristo, que ninguém tira, me é suficiente, eu posso colocar a minha existência ao seu dispor. Toda tentativa, então, do nosso orgulho se manifestar na nossa casa é uma negação da suficiência de Cristo. Porque quando Cristo nos é suficiente,
a gente se coloca inteiramente ao dispor do próximo, inclusive do nosso cônjuge. O humilde, ele ora biblicamente, em harmonia com a palavra de Deus, ele adequa a sua vontade à vontade de Deus e ele ora em nome de Jesus, sem qualquer ressalva. Ele ora pedindo, Deus, faz a sua vontade, não a minha. O humilde se deleita constantemente na graça e na bondade imerecida de Deus. Ele sabe que ele não merece. E a graça é a tônica da sua vida. Não é à toa que a pessoa que melhor estende graça aos demais é aquela que é consciente da graça que já recebeu. O humilde é grato e contente com Deus e com os outros. O Salmo 16, eu acho muito interessante o Salmo 16, quando ele fala dos eis os seus... abre lá no Salmo 16, vou te mostrar exatamente para não citar o versículo errado. Mas eu acho fascinante, ainda mais num contexto de tantas igrejas imperfeitas ao nosso redor. O versículo 3 do Salmo 16, quanto aos fiéis que há na terra, eles são os notáveis, em quem tenho todo o meu prazer. A gente tinha que olhar para a igreja, para os nossos irmãos da igreja, e ver neles os notáveis, os destacáveis, aqueles que merecem a nossa admiração, não por quem eles são, mas porque eles são os teus santos, Deus. E o meu prazer está neles. Ah, mas eles são tão imperfeitos, existe tanta coisa errada, mas eles são os notáveis de Deus. O humilde, ele é grato e contente com Deus e com os outros. O humilde é gentil e paciente. Pessoas humildes querem agir como Deus lida com elas. Não é à toa que o padrão perdoe como Deus perdoa vocês. Estendam graça como vocês receberam graça. Sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. O padrão de agir como Deus é característico da pessoa humilde. O humilde não se vê melhor que os outros. Pelo contrário, ele entende a sua pecaminosidade e a dureza do seu próprio coração. Ele entende a trave no próprio olho. O humilde tem uma visão adequada dos seus dons e habilidades. Ele não rejeita o fato de ele ter dons e habilidades. Ele reconhece que aquilo que ele tem é graça, é dádiva, é dom, presente de Deus. E que não faz ele melhor do que os outros. Mas ele também não superestima os seus dons, ele tem uma visão adequada disso. O humilde, ele escuta bem. Porque eles consideram importante o que os outros têm a dizer. Afinal, quando eu me interesso por você, eu quero saber como eu posso servir você. E para eu saber como eu posso servir você, eu preciso escutar. O humilde fala sobre outros apenas aquilo que é bom ou para o bem deles. A comunicação é proativa, lembra? É para edificação, para construção. O humilde dá preferência aos outros antes de si. Num seminário é muito interessante o fato da gente ter que dividir o buffet da comida. E quando alguém chama a repetição, libera a repetição dos pratos lá no seminário, você vê aqueles que saem correndo para o buffet para chegar primeiro e conseguir a repetição antes dos outros. Precisamos de seminaristas mais humildes. O humilde se alegra em ser submisso e obediente à autoridade, porque ele reconhece que não existe nenhuma autoridade que não foi colocada por Deus. O humilde é grato pelo criticismo e pela repreensão. O Tim Keller tem uma frase uma explicação, um argumento muito legal sobre crítica. Ele fala que toda vez que alguém criticava ele pensava: se essa pessoa soubesse tudo o que eu sou,
a crítica seria muito pior. Né? Então, pega aquilo que está sendo dito para você, considera a possibilidade. Pelo menos considera a possibilidade. E talvez aquilo te ajude a crescer. O humilde, ele tem um espírito ensinável. Nos salmos estão repletos de ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus, ensina-me, ó Deus. Porque ele reconhece que ele não sabe, que ele tem muito a aprender. O humilde, ele busca sempre a edificação dos outros. O humilde, ele se voluntaria para o serviço. Por quê? Porque ele está de olho aberto, procurando oportunidades para suportar os outros em amor. O humilde rapidamente admite quando está errado. E ele rapidamente concede o perdão. Eu gosto muito de pensar no estilo de vida cristão sendo caracterizado pelo arrependimento. Nós não nos arrependemos apenas quando nos convertemos, mas vivemos uma vida, um estilo de vida de arrependimento. E quando eu penso nos meus filhos, eu vejo talvez a melhor oportunidade de expô-los ao Evangelho, aquelas em que eu preciso pedir perdão para eles. Quando eu falo, papai pecou contra você quando eu fiz isso e isso. Eu não deveria ter feito, deveria ter te amado, deveria ter te edificado com palavras amorosas. Me perdoa. Eu já pedi perdão para Jesus e eu preciso da graça e do perdão dele. Quando eu falo isso para os meus filhos, eu estou mostrando para eles que o papai não é o herói da história. Jesus é. E é esse Jesus que deve ser o herói deles. Se eles crescerem conscientes de que o papai é falho e que precisa de graça, talvez eles entendam a própria necessidade de graça. Isso é verdade para vocês, casais, para nós, casais. Quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, para os nossos cônjuges, nós estamos promovendo o Evangelho de Cristo no nosso casamento. Porque a gente está dizendo, isso aqui não vai ser resolvido entre nós. Precisamos de um interventor, aquele que é presente agora com a gente, para nos perdoar e nos transformar de toda injustiça. O humilde, ele então se arrepende do pecado e ele faz disso algo cotidiano. Ele minimiza o pecado e as fraquezas dos outros em comparação consigo próprio. Ele se alegra genuinamente com a conquista dos outros. Ele é honesto e aberto acerca das áreas em que ele precisa crescer. E ele possui relacionamentos próximos, porque ele também reconhece que o ferro precisa afiar o ferro. Ele precisa dos outros. Para concluir esse tempo inicial, vira sua Bíblia rapidamente para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Quando o orgulho é superado em humildade, o que é produzido é a unidade. Se você busca unidade, essa unidade passa necessariamente pela humildade. Olha o que o capítulo 2 diz, eu vou ler até o versículo 8. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo quer ver unidade. Unidade. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Ou seja, a unidade acontece quando tratarmos os outros com humildade. Cada um
Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Na igreja, no casamento, não existe cada um no seu quadrado. Por quê? Porque a nossa atitude tem que ser como a de Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. E vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Marido, esposa, vocês querem experimentar unidade no casamento de vocês? O caminho é o caminho da cruz. É o caminho da cruz. É o caminho da humildade da cruz, do serviço humilde da cruz. Cada dia. Agora, mais uma vez, se você simplesmente sair daqui e falar, então eu vou morrer na cruz pelo meu marido. Se você sair daqui falando, eu vou ser humilde, eu vou pegar essa lista e vou fazer tudo do jeito que você está falando. Errado. Porque a solução do nosso orgulho, o remédio do nosso orgulho não é a humildade, é Cristo. Quando a gente voltar, eu vou falar sobre talvez a doutrina que mais me encanta, que é a doutrina da união com Cristo, que é o outro casamento. Tá? E aí a gente vai entender um pouquinho melhor como é que Cristo soluciona o nosso orgulho, resolve o nosso orgulho, nos fazendo novas criaturas nele. Deus abençoe vocês.